Bem merecestes ter com amor em vossos braços o Salvador. A nossa história, muita coisa mesmo. Ela é tecida, essa história, por homens e mulheres que muitas vezes no anonimato fazem acontecer a cultura, a religiosidade, né? E a vida do povo vai sendo misturada e essa história vai sendo escrita. Meu nome é Maria Vandileide Soares Dávila. Eu sou a 6ª geração de Marcos Ferreira Dávila, o fundador desta cidade. A história da religião de Ibimirim foi a seguinte: por ele ser descendente de português, ele já tinha uma ligação com Santo Antônio. E quando ele veio para Ibimirim, que aqui fez a família, ele tinha um sonho de ter uma capelinha, né, que não era na igreja. Então, os netos dele e bisneto, ele já tinha falecido, eles sonhavam em construir uma igrejinha. Foi quando eles começaram a fazer essa construção. Na época, eles iam para o Juazeiro de Padre Cícero ainda vivo, mas eles tinham muita crença de Padre Cícero, que já obrava alguns milagres. Então, eles, nessa caminhada deles, né, eles eram católicos, e eles, uma vez, um deles falou lá com o Padre Cícero, um dos filhos de Marcos Ferreira Dávila, e disse a ele que eles tinham uma capelinha para orar, para agradecer, mas queriam um santo ou uma santa para trazer para essa capelinha. Aí o Padre Cícero perguntou como era a família, aí era mais homem ou mais mulher, como era. Ele disse: não, lá é mais mulher do que homem, tem muita moça, né? Então o Padre Cícero, na época, sugeriu que eles trouxessem para cá Santo Antônio, né, que era um santo casamenteiro. É tanto que os casamentos da época eram mais entre primos, tá entendendo? Por eles serem de uma só família, praticamente, né? Aí eu acho que foi isso que levou a minha família a trazer Santo Antônio, por ser um Santo Antônio casamenteiro. Então hoje já tem outras famílias que participam, tem os Pereiras, que também, por chegar em Ibimirim, né, a gente foi convidando outras famílias a participar, né, porque os outros vão morrendo e a gente tem que dar continuidade, porque se você não der, a história vai acabar. Os mais velhos foram ficando para trás, e os mais novos, então, com aquela ideia de construir uma capela maior. Então, foi quando meu avô, junto com os irmãos, tio Pedro, tio Cícero, tio Joel, aí disseram: a gente vai fazer uma igreja. Então, eles mesmos, foi quem bateram o tijolo, na época eles não tinham condições. Então, eles saíam com Santo Antônio, pedindo esmola nas cidades vizinhas. Aí construíram a igreja de Santo Antônio. Eu tinha um tio que ele era desse povo assim, sem vergonha, que era o Pedro Doca, que ele é pai de Lúcia Doca. E ele era quem ia pedir as esmolas por aí. Aí no meio do caminho ele comia o que dava. Ele dizia: não, hoje foi ruim, eu já não consegui nada. Toda a vida foi sem vergonha, mas eles conseguiram. Eles, na época, muito leigos, mas muito devotos a Santo Antônio. Todas as graças que eles pediam a Santo Antônio, eles conseguiam. Então, eles tinham saúde, tinham, né, cada um seu terrenozinho, plantava sua mandioca, plantava seu milho, plantava seu feijão, criava ali sua criaçãozinha, tinha sua vaca de leite. Aí eles disseram: para que a gente com essa propriedade tão grande? Então, a escritura, eles disseram: a gente vai dar o documento da propriedade de tanta fé que eles tinham em Santo Antônio para Santo Antônio. Mas, na verdade, ficou para a paróquia, né? E hoje ainda existem muitas casas aqui de tios meus, de primos meus, de meus pais, de meus avós, que tem as casinhas deles aqui, né? Era de taipa, mas eles construíram depois de tijolos. E essas casinhas só tem um papelzinho com um recibo de patrimônio de Santo Antônio. Diferentemente de outras paróquias, de outras cidades,
aqui a gente tem um grande senso de pertença das pessoas. E eu analiso, olhando a história da paróquia, alguns fatos. E um fato determinante é que Ibimirim ficou 17 anos sem a presença constante de um padre. E isso foi negativo naquele período, mas em contraposição foi positivo, por quê? Pelo senso de pertença que se criou, né? Então, vou cuidar, vou fazer parte, por quê? Porque eu estou inserido nesse contexto, eu faço parte dessa igreja, eu faço parte desse local. E hoje minha relação, eu, enquanto descendente deles, é de uma herança de família, porque meu pai venerava Santo Antônio, a gente aprendeu a venerar Santo Antônio e hoje eu tenho muito orgulho de ser noiteira de Santo Antônio. Na época, eu me lembro como hoje, meu avô, que eram 13 noites de novena, né? Então, eles faziam questão de, na última noite, soltavam aqueles balões, soltava 13 balões em devoção a Santo Antônio. Eu, pequeno, me queimava muito segurando os balões, aquela vela caindo na gente, né? A festividade religiosa, ela hoje mudou muito, porque antigamente nós não tínhamos padre. Então era uma novena que era celebrada por Dona Netinha, que era a mulher de seu Pedro Euricos, né? Ela, quando chegou aqui, ela criou essa novena e era bem diferente. Então existia ela, Luzia de Cachapá, Dona Socorro, e era rezado um terço, certo? Em honra a Santo Antônio. Hoje não, a religiosa é muito bonita, né? Lógico que as coisas vão mudando, vão inovando, né? E hoje é muito mais bonita. Mas naquele tempo existia a emoção da participação religiosa. Hoje as pessoas vêm para o desfile e não para a religião, que a gente tem que ser bem sincera, né? Hoje a religião está a desejar, né? Mas naquele tempo a gente se sentia assim, muito, muito mais religião, muito mais participativa. Existia, os zabumbeiros eram de Ibimirim, existia zabumbeiros. Hoje, para a gente encontrar zabumbeiro é uma dificuldade, que eles foram falecendo, não existe mais zabumbeiro, a gente já tem que trazer de outra cidade. E eles ficavam aqui, ó, no oitãozinho da igreja, era de chão, eles tocavam o dia todinho. Quando criança, eu não participava tanto, porque existia muito aquela questão de estar mais preso dentro de casa, eu sempre fui criado assim. Mas via da minha casa sempre os fogos de artifícios, né? Sempre aquela explosão, e eu ficava me perguntando o que era. Ia lá para a calçada da vizinha da frente, que era a calçada mais alta, eu me perguntava o que era aqueles fogos tão bonitos. E aí depois, quando eu pude vivenciar, quando eu entrei na igreja, que comecei de fato a servir na igreja, hoje quando funcionário a gente viver de perto, é uma energia muito diferente, é algo muito bonito, é algo que contagia a gente, né? E não tem cansaço, não tem estresse, só tem alegria. Então, a festa de Santo Antônio, de fato, tem um impacto nas relações das pessoas, por causa do reencontro, na cultura, porque está dentro do ciclo junino, e do ponto de vista econômico, porque o comércio se movimenta, as pessoas que são autônomas muitas vezes aproveitam desse período para ter uma renda extra. E a gente quer levar de fato o melhor, e a gente estar lá dentro
É como se diz, a gente só sabe quem está lá dentro sentindo aquela energia. É um povo, você vê a fé do povo de mais perto, assim, você sente a energia do povo, a fé do povo. Eles querendo de fato fazer com que as pessoas conheçam um pouco mais de Santo Antônio. E a gente nesse trabalho, a gente sente essa energia, esse amor, esse zelo, né? Então, hoje estar lá dentro é viver algo ímpar, é viver algo único, né? É a melhor festa. Eu tenho orgulho em fazer a noite da família Doca com o padroeiro Santo Antônio. Muito orgulho, eu me emociono. Eu sou muito feliz por fazer parte dessa família e fazer a novena de Santo Antônio. Eu espero que o povo possa, de fato, ter em mente de que não é somente um festejo, mas é uma busca incessante pela fé, é o amor pelo padroeiro, é o se dar, né? É a sua identidade. Este é o meu padroeiro, esta é a minha história. É a gente enraizar, é concretizar de fato e bater no peito e dizer, eu sou desse local, este é o meu padroeiro, esta é a história na qual eu quero viver dia a dia, elevar o nome do nosso município enquanto paróquia, enquanto município e dizer, eu faço parte desta paróquia, eu faço parte deste local. As festas são lindas, o festejo de Santo Antônio é algo lindo. Então as pessoas vêm, os turistas vêm, então a gente quer, enquanto filho da terra, mostrar que a nossa gente é um povo valente, é um povo humilde, é um povo acolhedor. Então, a gente vivenciando isso, a gente vai conseguir levar para as outras pessoas também, mas a gente tem que primeiramente se colocar dizendo, eu faço parte dessa história, né? Eu sou deste local, eu sou desse ambiente. E aí as pessoas, as novas gerações partirão e conhecerão, mas precisamos que nós possamos vivenciar, porque nós estamos no presente e para que o futuro exista, nós precisamos viver o agora. Eu percebi que tem uma marca muito bonita na paróquia daqui. A primeira coisa é que muitas pessoas, elas fazem da festa de junho o seu Natal. Por que eu digo assim, o seu Natal? Porque em muitos lugares as famílias se reencontram no período do Natal, as famílias se confraternizam e em Bimirim essa marca é dada no mês de junho. Meu filho, olha, hoje a gente não vê mais isso, mas quando a igreja assim era diferente, a gente via que muitas pessoas vinham trazer, assim, pagar as promessas, né? A gente ali na igreja já deixaram véu de noiva, coroa de noiva, vestido de noiva, tudo no altar de Santo Antônio. A gente já encontrou, porque eu fazia mais parte assim de arrumar a igreja, de estar sempre ali, e a gente encontrava, né? Essas coisas que alguém vinha pagar a promessa. Então Santo Antônio casou muita gente aqui nesse lugar, viu? E qual jovem que não deseja até mesmo ter uma namorada e recorre a Santo Antônio, né? No meu caso, não somente aqui nesta paróquia, onde o meu casamento também foi na paróquia Santo Antônio de Pádua e São João Maria Vianney, lá em Carnaíba, aqui no estado de Pernambuco. E a gente faz questão de carregar o andor de Santo Antônio. Isso é uma forma de gratidão, de agradecimento, que a gente se sente emocionado. Porque, na verdade, dentro da gente mesmo, a gente sente aquela sensação que Santo Antônio está presente conosco e com nossa família a todo instante. Todos os dias eu sempre vou e agradeço, né, lá de frente aos pés de Santo Antônio. Aqui em casa, como eu tenho meu oratório de Santo Antônio, faço minhas orações também a Santo Antônio e, graças a Deus, sempre fui válido ao nosso santo padroeiro, nosso santo milagroso, nosso santo, né, protetor. Salve grande Antônio, Santo universal, que amparais aflitos contra todo mal. Bem merecestes ter em vossos braços o Salvador, desprezando as honras pela santa
pobreza, a Jesus vos destes com ardor e firmeza.